O Twitter pode se valorizar mais de 300%? Será? O Elon Musk deve estar acreditando em uma grande valorização, já que ele ofereceu para comprar todo o Twitter. Nesse vídeo eu vou explicar a oferta do Elon Musk, se ele está pagando caro ou barato, se existe esse potencial de valorização de 300%, quais premissas você precisa colocar na sua análise para alcançar essa grande valorização e se isso é possível ou não. Então, se você é um investidor internacional e quer conhecer mais empresas, se inscreve aqui no meu humilde canal. Eu já sou investidor há mais de 5 anos, então quem sabe eu consigo te agregar um pouquinho, e principalmente porque eu faço isso todos os dias, conheço novas empresas e trago aqui no canal. E também, caso você não tenha feito ainda, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já fiz minha parte de influência. Agora vamos começar a falar desta incrível empresa. Primeiro passo, o Elon Musk comprou 9% desta grande empresa, que é o Twitter, e depois fez uma oferta para fechar o capital da empresa a 54 dólares. Lembrando que antes do nosso querido Elon Musk se anunciar como grande acionista, a cotação do Twitter tava lá em 33, 35 dólares, acho que chegou até 37. Depois que ele anunciou que ele se tornou sócio de 90%, de 9% do Twitter, a cotação subiu e está nesse exato momento 48 dólares. Ou seja, a participação do Elon Musk na empresa agregou 20, 30% aí de valor de mercado na empresa, beleza? E aí, como que foi feita essa oferta? O Elon Musk enviou uma carta falando, quero comprar tudo aí, pode passar no cheque que eu te mando ou passo no cartão que eu compro tudo. E aí, o Twitter, nesse exato momento, o board, presidente, outros acionistas falam, não, segura o pai, segura o Elon Musk. E aí eles fizeram até uma cláusula que se chama aí pílula de veneno. O que quer dizer isso? Que se algum acionista alcançar 15% de poder acionário, os outros acionistas podem comprar ações, ou seja, pelo que eu entendi, eu não sou especialista nisso, o Twitter ia emitir mais ações com o objetivo de diluir o Elon Musk. Ou melhor, qualquer outro acionista que atinja 15%. Mas vou ser sincero, Elon Musk. Por que o Twitter não quer deixar o Elon Musk tomar o controle? Porque o objetivo do Elon Musk é fechar o capital. Logo, todo o ganho futuro do Twitter ficaria apenas com este homem do olho esbugalhado. Mas o grande ponto é, tem valor sem Elon Musk? Porque aqui no mercado a gente entendeu que o mercado avaliou o Twitter 30% mais caro depois que o Elon Musk se posicionou aí querendo se tornar um acionista relevante e querendo ter influência na rede social, beleza? E aqui eu vou colocar uma visão, tanto a visão do Elon Musk, porque ele tá fazendo isso, e por que o Twitter tem mais valor na mão dele do que na mão de qualquer outra pessoa no mundo, tá bom? E também vou colocar a visão do acionista, você talvez devesse comprar, ou melhor, devesse não, porque isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Você deveria avaliar se tornar acionista, você deveria analisar mais a fundo. Eu também vou colocar o meu ponto de vista. Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda. Perfeito, então vamos começar aqui olhando um pouco os números. Você pode perceber que o PL é negativo, ou seja, a empresa dá prejuízo. Valor de mercado 36 bilhões. E se a gente tirar aqui uns 20%, porque foi a valorização do Elon Musk, ela estava cotando a mais ou menos 30 bilhões, 27 bilhões, mais ou menos isso, ou melhor, só pra gente fazer uma análise. A entrada do Elon Musk valorizou a empresa em 9 bilhões. Porque se você tirar 30%, que foi mais ou menos o que tinha subido, ela vai aqui para mais ou menos 27 bilhões, tá bom? Então você já tem noção de quanto vale o Elon Musk no board de uma empresa. Ela tá tendo prejuízo, então fica um pouco difícil a gente fazer algumas contas, mas tudo bem. Mas ela já deu lucro no passado. Aqui no primeiro TRI de 20, e aí ela teve um mega prejuízo no terceiro TRI de 21. E a grande questão é, tá indo bem as coisas, tá indo mal? Primeiro, a empresa não está com pressa ou necessidade de dinheiro, ela tem aí 2,1 bi em caixa. Então ela tá bem em paz, sendo sincero. Aqui a gente pode olhar a receita que cresceu, mas não cresceu exorbitante no quarto TRI. Já no ano, a gente pode perceber que teve um crescimento até relevante, principalmente considerando a ordem de grandeza, saiu de 3,7 para 5 bilhões. Perfeito, legal. Mas quando a gente olha em lucro, não teve lucro, teve prejuízo de 221 milhões. E qual foi a queima de caixa correspondente à cada ação? Foi de 28 cents. Ou seja, a empresa é legal, tem muita gente usando, mas
Dinheiro que é bom nada, né? O que justifica, só pra gente ser sensato, o que justifica essa grande queda aqui de 21, de julho de 21, até o fundo do poço que foi 11 de março. E só subiu por causa que o Elon pensou, essa empresinha está muito barata. Beleza. E agora o grande ponto é por que o Elon está querendo comprar se a empresa não está dando lucro? Vamos lá. Aqui a gente pode perceber que a receita do quarto tri aumentou, então é um ponto positivo. E aqui também tem outros indicadores, por exemplo, usuários monetizáveis também aumentou, entre outros pontos que estão indo bem. O lucro que está indo mal, mas o lucro também é importante, né, pessoal? Teve outro ponto também, ó, esse aqui eu já citei, que é a questão da receita. Teve esse ponto aqui, ó, o Net Cash Flow. O que quer dizer isso aqui? A queima de caixa da empresa. No quarto tri de 20, ela gerou 330 milhões de caixa. No quarto tri de 21, ela queimou 528 milhões. Então a empresa não está indo suave, ela está indo pesado. A operação queimou dinheiro forte. Então, pensando nesse ponto de vista, é uma empresa que vai trazer resultado no futuro. Agora a grande questão é, quanto que vale a empresa e por que o Elon Musk quer comprar? Primeiro ponto, vamos olhar qual que é a visão do Elon Musk. Por que o Elon Musk quer comprar o Twitter? Porque simplesmente o Twitter é algo que gera muito, mas muito valor para ele. Por quê? Hoje o Elon Musk, se eu não me engano, é o 8º ou 3º maior twitteiro do mundo, que tem maiores seguidores, alguma coisa nesse sentido, mas é o primeiro em engajamento. Tem publicação do nosso querido Elon Musk que alcança 100 milhões de votação. Na verdade, a votação que ele perguntou se ele venderia a Tesla ou não, chegou a alcançar, se eu não me engano, 167 milhões de pessoas votando. Ou robôs, porque tem muito robô no Twitter. E esse é até um ponto que o Elon Musk falou que ia atacar caso ele se tornasse dono. Ele ia querer tirar os robôs e tornar a plataforma cada vez mais confiável e aberto à liberdade de expressão. Essa é a estratégia dele e pela história que ele conta, história porque eu não acredito que o cara vai gastar 30 e poucos milhões, acho que a oferta dele vai ficar mais ou menos 42 bilhões para ter liberdade de expressão. Acho que empresários têm um viés de monetização e nada contra. Eu sou empresário, eu também tenho esse viés de monetização, nada contra. Mas então ele vendeu essa história aí, então possivelmente ele quer comprar por quê? Porque ele tem aí o maior engajamento do mundo e o Twitter estava indo para uma linha que estava bloqueando alguns usuários. Por exemplo, o Donald Trump foi bloqueado. Qual foi a última coisa que o Donald Trump falou? Exatamente, você não faz ideia, porque ele tá fora do Twitter, ele pode gritar, ele pode ir no Central Park começar a gritar, a berrar, e ninguém vai escutar ele. Mas um Twitter do Trump movimentava mercado, um Twitter do Trump fazia várias e várias coisas e dava muito poder para ele. E o que mata um grande orador? É você cortar a voz dele. E aí, qual que é a estratégia, na minha humilde opinião, do Elon Musk? Eu ainda falo que ele não vai vender os 9% dele do Twitter. Por quê? Porque os 9% dele possivelmente dá influência suficiente para impedir que o Twitter bloqueie a sua conta, porque ele vai ser um acionista bem relevante. Com 9% de uma empresa, acho que você consegue aí proteger a sua própria conta. E o Elon Musk já utilizou essa conta para diversos fins. Um desses fins, por exemplo, especulando, obviamente, eu não sei se foi esse fato, mas é o que pareceu, é manipulação do mercado de criptomoeda. Lembrando que o mercado de criptomoeda não tem regulação, então ele pode manipular à vontade. Ele manipulou o Shiba Inu, eu acho, eu não sou muito do mundo de cripto, manipulou Bitcoin já, manipulou Ethereum, entre outras moedas que subiam 100, 200, 300% em apenas um dia, porque ele fez um Twitter. Então, se ele tivesse investido 500 milhões em uma moeda e a moeda sobe 300, 400%, imagina quanto que ele não ganhou. Ele já deve ter ganhado mais de bilhões de dólares só fazendo essas brincadeirinhas que ele faz no Twitter. Então, pensando nisso, o Twitter tem um valor gigantesco, colossal para o Elon Musk, sem entrar no mérito que ele é um grande empresário e ele conseguiria possivelmente criar estratégias, pensar em formas de monetizar essa plataforma de forma muito mais excepcional. Mas o grande ponto, na minha humilde visão, é que o Elon Musk não tinha uma real intenção em comprar o Twitter. Porque se ele tivesse essa real intenção, ele teria segurado um pouco, ele teria tomado mais a empresa, até talvez 15% ou 17%, que eu acho que teria possibilidade disso, porque ele não precisava ter avisado. Ele ia sair na SEC, se ele acelerasse as compras, ele ia sair na SEC depois, só depois que o pessoal ia descobrir que ele teria aí 9%, 10% do Twitter. Considerando isso, ele conseguiria talvez ter mais influência para conseguir fechar o capital. Se ele não tinha esse objetivo, por que ele falou isso tudo? Porque ele queria buzz, ele gosta de aumentar o próprio nome, porque isso gera valor para as empresas dele, e isso também protege ele de perder a conta, como eu já falei, mas ele não tinha essa intenção, porque se ele tivesse essa intenção, ele teria caminhos mais
mais plausíveis para fazer isso de forma com maior possibilidade de aceitação. Porque possivelmente se ele tivesse juntado com outros fundos que já são grandes acionistas ou chamados mais amigos para tomar o Twitter, possivelmente ele iria conseguir tomar isso. Ah, beleza, Floriano, então ele não queria no fundo? Na minha humilde especulação, não. Mas talvez ele possa querer, eu não sou amigo dele, não mandei o WhatsApp para perguntar, mas na minha visão ele não teria esse interesse. Agora vamos entender os fundamentos futuros da empresa para a gente entender qual que é o valor justo para a empresa. Na minha humilde concepção tá barata, mas nesse site aqui ele dá um pouco a perspectiva de mercado, como que ele imagina que vai crescer a empresa. Aqui você pode perceber que aqui está imaginando que em 2022 o sales, ou seja, o faturamento da empresa chega a 5,9 bilhões, em 2023 7,3 bilhões, em 2024 8 bilhões. Só que qual que é o ponto? Sabe essa barrinha verdinha aqui? Deixa eu até dar um zoom aqui para ver se fica melhor para vocês. Essa barrinha verdinha aqui é lucro. Você pode pensar que o lucro estava baixo, ou seja, prejuízo, prejuízo. Aqui está dando prejuízo também de 126 milhões. Aqui prejuízo, não, aqui é lucro de 88 milhões, que não é nada, uma empresa que vale 36 bilhões. E aqui chega a um lucro de 322 bilhões. Então a gente está falando dos próximos 3 anos gerando prejuízo, ou pouquíssimo lucro, se considerar em 2024, gerando apenas 322. Ou seja, qual que é a minha visão? Possivelmente, no meio desses 3 anos, o Twitter vai cair novamente para 33 dólares, principalmente se o Elon Musk fizer a sua ameaça realmente acontecer, que é ele soltar no mercado 9% da empresa, ele conseguiria jogar bem abaixo de 30 dólares, caso seja do interesse dele. E além disso, vai ser uma galera saindo, porque teve uma galera que entrou porque Elon Musk entrou. Então essa galera vai sair também, vai ter um volume absurdo, negativo para o Twitter. Mas eu não acho que o Twitter está preocupado com isso. Por quê? Porque simplesmente eles têm caixa, eles não estão precisando de dinheiro. Eles têm caixa para queimar até 2024, que é quando eles vão começar a gerar lucro. Então não tem esse grande problema, não tem essa pressão de geração de caixa e também eles conseguiriam captar follow-on. Mas é muito ruim captar follow-on quando sua ação está abaixo do preço que você acredita ser justo. Mas eles estão dispostos a fazer isso nesse caso aqui. Se o Elon Musk tomar 15%, eles vão começar a emitir a ação abaixo do preço para captar dinheiro com o objetivo de simplesmente manter o Elon Musk fora da empresa. Por que esse ódio ao Elon Musk? Não sei. Teoricamente é porque ele quer fechar o capital e os grandes acionistas acreditam que o Twitter vale muito mais do que o preço de tela. Na minha humilde opinião, vale mais, mas eu acho que o mercado está correto em avaliar que com o Elon Musk, possivelmente a empresa iria valer muito, mas muito mais, porque, cara, o cara é um expert em Twitter, ele tem uma visão muito grande e ele conseguiria aumentar, só sendo dono, muito o engajamento da rede, porque ele é um cara que engaja muito o mundo como um todo, como eu falei. Teve uma pergunta que ele fez, uma enquete lá da venda da Tesla, que chegou a alcançar 167 milhões de votos. Isso é um volume exorbitante, a gente tá falando de quase um Brasil votando. Hoje no Brasil a gente tem 205 milhões, se eu não me engano, de habitantes. Ele alcançou em uma votação 167 milhões. Ou seja, é um cara realmente diferenciado. E agora a grande pergunta que você quer me fazer é: Floriano, ela pode se valorizar 300%? Tá bom, 300% a gente teria que pegar esse valor aqui, esses 36 bilhões, e multiplicar ele por 3, não é isso? Ou não, 300 por 3. É por 3, eu acho que é por 3 se eu não me engano, porque tem um negócio de conta, beleza. Seria 90 bilhões, vamos arredondar para 100 bilhões. Quanto que uma empresa que vale 100 bilhões teria que gerar de lucro? Se a gente olhar no ambiente Brasil, eu imaginaria aí 10 bilhões de lucro. Olhando no cenário internacional, a gente pode imaginar 5, 7 bilhões. Só que ela chega com faturamento em 2024 de 8 bilhões. Ou seja, bem longe, mas extremamente longe de 7 bilhões. Então, teoricamente, na minha humilde especulação, eu acho muito, mas muito difícil alcançar uma valorização nos pés de 300%. Ah, 100% é tangível? 100%, pensando no ambiente Brasil, seria 6 bilhões. Pensando no ambiente internacional, realmente ações americanas, a gente pensaria em 5 bilhões. Ou seja, também acho bem difícil. Ou seja, a empresa tem que realmente criar uma vertente de monetização muito brutal. E eles estão tentando, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles estão testando um modelo que o usuário pode pagar para o Twitter. Aí você consegue postar vídeos mais longos, você também consegue ficar no seu modo usuário lá sem nenhuma propaganda, entre outros benefícios. Só que qual que é o grande ponto?
Ele fazendo isso, ele monetiza, mas não vai gerar um mega resultado. A gente já sabe que você cobrar do usuário não é a vertente que monetiza mais. A estratégia do Facebook foi a melhor de todas até hoje, que é criar um algoritmo brutal para você fazer ads, mas o Twitter tá bem longe disso. Até as coisas que eu sei do Twitter é que o ad deles é bem ruim, então poucas pessoas engajam. Também tem uma popularização de bots gigantesca que também prejudica a veracidade dos fatos no Twitter, o que pode prejudicar o valor futuro da empresa, porque hoje o grande ponto, o grande valor do Twitter está em você conseguir ter notícias rápidas e verdadeiras. Porque o que acontece? Você consegue sim postar algo falso, só que a própria comunidade começa a bater. Só que tem algumas notícias falsas que você não consegue distinguir que é falsa tão rápido. E aí você começa a perder credibilidade da empresa. Então, possivelmente, em algum momento, outra empresa pode surgir e prejudicar essa hegemonia desse pilar de jornalístico, rede social jornalística, que o Twitter se consolidou. E um competidor do Twitter é o Reddit, por exemplo, que está meio que indo pelo mesmo caminho em questão de informação e levantamento de debates. Ou seja, a minha conclusão, eu não acho que o Twitter está extremamente barato, eu não compraria porque o Elon Musk vai comprar, mas eu também não considero que está caro demais. Eu acho que sim, é possível você fazer uma guinada e fazer o Twitter gerar muito valor. Só que eles não acharam essa guinada ainda e eles não querem deixar o Elon Musk entrar, que seria um cara que, na minha humilde opinião, teria essa possibilidade, considerando o histórico dele de sucesso em outros empreendimentos, também na vertente digital, e também o cara é um marqueteiro absurdo. Hoje, na minha humilde opinião, ele é o cara que mais ganhou dinheiro com marketing e é o melhor marqueteiro do mundo. Por que você fala isso? Porque ele é o homem mais rico do mundo, a empresa dele não gera um lucro exorbitante e a grande parte da fortuna dele vem da empresa, que está valorizada porque ele vendeu uma mega história para o mercado por causa do conhecimento de marketing dele. Ou seja, na minha humilde opinião, ele é o maior marqueteiro do mundo. E eu não estou falando que a Tesla vai dar errado, porque ele alcançou um valor de mercado de Tesla que fica um case autorrealizável. Como assim, Floriano? Vamos supor que eu vire pra você e fale, eu tô até desvirtuando um pouco, mas eu vou continuar falando. Vamos supor que eu vire pra você e fale assim, caro Jorge, eu quero abrir uma padaria. E aí você pega, ah legal, quanto que vale sua padaria? Eu falo, 100 milhões. O objetivo da padaria é vender muito pão. Se alguém pagar, comprar a padaria, 10% dessa padaria me der 10 milhões na mão, o case se torna quase autorrealizável. Eu vou conseguir criar uma padaria que vai vender muito pão, porque eu vou ter 10 milhões para investir nisso. E se eu precisar de follow-on e o mercado tiver comprado porque a minha padaria vale 100 milhões, eu vou conseguir mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E com tanto dinheiro, uma hora eu vou conseguir acertar um case que vai dar certo. Ah, vai valer 100 milhões? Talvez não, mas também não vai valer zero, eu vou estar rico de qualquer forma. Então, na minha humilde especulação, mais ou menos isso que o Elon Musk fez, mas isso que é papo para outro vídeo. Espero que você tenha gostado do canal, e se você gostou, amigo, eu vou te pedir de coração, compartilhe esse vídeo, que o meu canal ainda está muito pequenininho, e talvez eu tô pensando até em diminuir o número de vídeos, porque ele não está tendo um resultado tão grande quanto eu gostaria, e está me demandando muito tempo fazer cada vídeo deles, porque como vocês veem, eu estudo de verdade. Então, se você gostou do vídeo, comenta, compartilha também, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo. Um abraço, até o próximo!